Bom, sobre o comparativo de lucratividade entre as atividades agrícolas e a pecuária, é uma análise que obviamente depende do indicador que cada um vem tendo. Você tem gente ganhando na pecuária e perdendo, você tem gente ganhando na agricultura e perdendo. Nesse momento, o que nós temos é uma atratividade maior da atividade da agricultura pela questão cambial, pela questão de demanda e pela questão de melhorias que nós tivemos em processos administrativos, em tecnologias que estão permitindo um crescimento aí da rentabilidade a despeito do aumento de alguns custos de produção. Então, a competição por área da agricultura com a pecuária, nesse momento a agricultura vem vindo forte, o que coloca mais pressão ainda sobre o nosso pecuarista para que ele venha a apresentar um desempenho maior ainda do que o que ele conseguiu nos últimos 10 anos, onde muita área da pecuária foi convertida para a agricultura e a pecuária aumentou a produção e a produtividade. É o caminho. É sempre preocupante você chegar aí ao final da safra, né, um pouquinho antes de começar a próxima, em setembro, outubro, com níveis de estoque bem baixos, porque o Brasil não é único e exclusivamente produtor e exportador de soja. Se fosse só isso, estaria bom. Mas o Brasil também tem uma indústria de carnes vigorosa que demanda esse grão, tem um mercado interno que demanda óleo também. Mas é um bom problema. As importações chinesas superaram as nossas expectativas, né? E isso acabou ajudando muito o Brasil nesse período de pandemia. Nós estamos muito competitivos, temos o câmbio a nosso favor. E por que eu acho que é um bom problema? Você ter a demanda superando a oferta significa que a oferta tem que reagir. E a oferta reagindo é mais demanda por produção, por insumos, por áreas, gerando oportunidades de trabalho. Então é um momento de desequilíbrio que estamos passando sem dúvida nenhuma na questão dos grãos, mas eu tenho certeza que com o clima ajudando e a propensão para investimento que eu tenho visto no agricultor brasileiro, nós estamos para começar agora em setembro, quem sabe a maior safra da nossa história outra vez. A história do açúcar nessa safra 2021, lembrando que a safra de cana começa sempre no 1 de abril, né, e termina no final de março do ano seguinte. É uma surpresa impressionante e muito parecida com a história da soja. Nenhum de nós acreditava que poderíamos ter uma exportação tão grande de açúcar nesse momento em que era preciso, por conta que o consumo de etanol no primeiro semestre caiu ao redor de 18, 20%, devido ao isolamento. E aí as usinas fizeram mais açúcar com a cana e, para nossa sorte, o mundo demandando esse açúcar justamente num período onde, depois de superávites sucessivos, nós tivemos quebra de safra, principalmente nos nossos principais concorrentes, abrindo uma janela sensacional para o Brasil colocar esse produto e, de certa maneira, regular um pouco o excesso de etanol que esperávamos ter caso não fosse feito esse mix e esse volume de exportações. Então, mesmo com toda essa colocação adicional de açúcar no Brasil, saber que ainda assim teremos déficit de mais de 1 milhão de toneladas é uma excelente notícia.
Veja, o preço dos produtos é algo que nós não temos controle. Basicamente, são transacionados em bolsa, você tem esses preços públicos. Logicamente, você pode ter diferença de acordo com a proximidade de alguma fábrica, de acordo com algum atributo de qualidade, mas no geral, esses produtos são considerados commodities que o preço é transparente, portanto, temos pouca interferência nesse preço. Você pode fazer um produto orgânico, pode daí fazer um processamento, todo um trabalho de estratégia e marketing diferenciando o produto, aí você sai da commodity. Mas para as commodities em geral, a regra é: não temos controle sobre os preços. Portanto, aonde que temos que trabalhar sempre para aumentar margem? É na variável custo de produção. E aí sim que eu estou muito animado com o pacote tecnológico cada vez mais à disposição do produtor, seja na questão da digitalização, agricultura de metro quadrado e uma série de possibilidades hoje que você tem de controlar os dados, até toda a inovação que vem vindo aí em termos de plantas mais eficientes, de bioinsumos, enfim, temos que trabalhar fortemente no custo para ter uma margem boa perante um preço definido. Além dos empregos terem aumentado, provavelmente ao fechar o PIB do primeiro semestre, a agricultura teve um crescimento surpreendente. E isso nos dá uma boa notícia que, somado à condição toda do Brasil, que hoje é muito melhor do que mês passado, você vê que as projeções de queda do PIB brasileiro a cada período, a cada 2 semanas, elas diminuem, né? Quer dizer, fica mais próximo de um número como 4, 3,5 e chegou-se a falar em 9, 10 de queda da economia brasileira. E parte disso é que o tombo no setor de serviços industrial não foi tão grande e na agricultura o crescimento foi maior que o esperado. Não só por uma safra recorde de bons preços, como também uma exportação recorde que permite ao Brasil se levantar um pouco antes do que a gente previa. Então, os números da agricultura, tanto de geração de empregos, como o próprio crescimento da renda no campo, a propensão das pessoas a investirem nessa próxima safra que vai começar, tem me deixado mais animado do que estava há um mês atrás. Nós vamos sair dessa e a agricultura vai puxar o Brasil.